Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui a nossa nona aula. Hoje nós iremos dar início aos estudos dos livros dos profetas maiores, né? Como nós já havíamos falado aí, os profetas maiores se iniciam hoje. Dentro desses livros nós iremos abordar o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, as Lamentações, o livro das Lamentações de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e também o livro do profeta Daniel. Estes são os livros que nós iremos abordar dentro dessa nova etapa do curso, né? Grandes profetas ou os profetas maiores, por que eles são chamados assim? Porque eles têm uma conotação de profetas maiores, né? Ou profetas mais relevantes. Isso é devido ao espaço de tempo, né? A importância, a abrangência de que esse profeta atuou, a maneira como ele atuou e o espaço de tempo também, né? Por exemplo, nós temos o profeta Isaías, que profetizou durante um período de 4 dinastias. Então, o período em que Isaías foi profeta, exerceu seu ministério profético, ele exerceu seu ministério dentro de 4 reinados, né? Dentro de um espaço de 4 gerações de reis. Temos também, por exemplo, o profeta Jeremias, que foi o profeta que foi usado ali por um longo espaço de tempo, trazendo sempre ali uma mensagem de advertência, uma mensagem de alerta, né, para o povo e de juízo, que o juízo viria, que o cativeiro aconteceria. Jeremias, ele tem um ministério intenso, longo e intenso, porque foi um ministério marcado por muitos conflitos, né? Muitos embates, porque Jeremias profetizava contra os religiosos, contra os falsos profetas, os sacerdotes corrompidos, né? E o povo que pecava deliberadamente contra Deus. Ezequiel já é um profeta que vai ser levantado no período onde o povo já está no cativeiro. Ezequiel, ele surge no cenário profético como uma palavra de esperança, né? Uma palavra de conforto para aquele povo que estava no cativeiro, que estava exilado ali, sem esperança, né? A palavra de Ezequiel é uma palavra de ânimo, para que aquele povo tivesse ânimo, para que eles entendessem o propósito de Deus e o processo que Deus os estava expondo naquele momento. E Ezequiel começa a ter visões, né? Visões acerca do futuro de Israel, de como Deus iria julgar as nações ímpias, as próprias nações que se levantaram contra o povo de Israel. Também Ezequiel tem visões ali acerca do futuro, da redenção futura. Então, assim, todos esses profetas, eles tiveram um papel muito, muito, muito relevante mesmo na história do povo de Deus. Por quê? Porque através dos profetas, através destes homens, Deus foi mantendo no coração do seu povo uma esperança de redenção, uma esperança de resgate, uma esperança de retorno, mas também sempre trazendo uma palavra
de arrependimento, uma palavra oportuna para que ele se arrependesse, se convertesse, que endireitasse o caminho. Também uma palavra de juízo sobre aqueles que não se arrependerem, que não se arrependeram e por isso pereceram, né? Então, basicamente, esses profetas, eles o tempo todo orientavam o povo acerca daquilo que Deus estava fazendo ou estava para fazer. Temos também um caso mais atípico, né, dentro dos profetas maiores, que é o caso do profeta Daniel, que tem o seu livro marcado por um período. Daniel profetiza no período do cativeiro, ali dentro da Babilônia, mas ali Deus dá a ele visões, dá a ele sonhos, dá a ele interpretação de sonhos. E o que mais nos chama a atenção e o que mais marca, faz o livro de Daniel ser um livro extremamente pronto para ser observado e sempre estar o acompanhando, são as profecias escatológicas, né? Daniel profetizou muito acerca da ira vindoura do Senhor, da redenção, da consumação de todas as coisas. Então, a semana profética de Daniel, Daniel ele profetizou sobre a grande tribulação. Então, o livro de Daniel é um livro que a gente sempre faz uma análise escatológica, né? É um livro que, sem ele, é impossível a gente entender a escatologia bíblica, porque do Antigo Testamento é um dos principais livros, né, que traz informações acerca do final de todas as coisas, ou seja, da escatologia. Então, por isso o livro de Daniel ele precisa ser estudado, analisado em conjunto, por exemplo, com o livro de Apocalipse, com algumas passagens do livro do profeta Zacarias, o próprio Ezequiel, algumas passagens do Evangelho, porque é um livro que traz muita palavra profética escatológica, tá bem? Mas a aula de hoje, ela será sobre o profeta Isaías, né? Profeta Isaías é o profeta das promessas, né? Assim podemos considerá-lo. Por quê? A mensagem dominante do livro de Isaías é a promessa da vinda do Messias. Embora o livro do profeta Isaías tenha essa conotação de ser um livro da promessa, e talvez não, com certeza, a maior de todas as promessas do Antigo Testamento está registrada no livro de Isaías, que é a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, a promessa do Messias. Só que quando a gente analisa todo o livro, toda a narrativa de Isaías, a gente vê que Isaías não é um profeta que profetizou só promessas, né? Isaías também profetizou contra o pecado, ele também protestou contra o pecado da sua nação, ele protestou contra o pecado dos reis, ele confrontou reis acerca do seu pecado, dos seus pecados, e ele anunciou ao povo o arrependimento. Ele anunciou ao povo também, em vários momentos, que Deus estava pronto para perdoar, Deus estava pronto para resgatar o seu povo, mas, porém, os pecados da sua nação, do povo, das demais nações também, eram pecados que Deus estava contemplando e que Deus iria trazer juízo sobre esses pecadores não arrependidos. Então, assim, por mais que a gente veja toda essa magnitude do livro de Isaías acerca das suas promessas, acerca das profecias messiânicas, a gente não pode se esquecer que Isaías também pregou contra o pecado do seu povo, né? Isaías também predisse muita coisa acerca do ministério de Jesus, a sua morte e seu glorioso reinado terreno.
Isaías também profetizou coisas acerca do fim dos tempos, né? O reinado terreno de Cristo. Então, podemos entender que Isaías também profetizou algo escatológico, né? O propósito principal de Isaías, ao escrever, foi preparar seus leitores para aceitarem Cristo como Messias e Salvador. Precisamos lembrar que Isaías, ele estava ali preparando, né, o coração da nação, daquela nação, para a vinda do Messias. Então, por isso ele falou muitas vezes acerca do Messias. Vamos lá, deixe-me ver. Outra coisa, Isaías é considerado o príncipe dos profetas. Já disse por quê? Por causa das suas profecias diretamente ligadas ao nascimento, ao ministério e ao reino, né, o glorioso reino terreno de Cristo, a sua morte, né, também o seu sofrimento. Então, Isaías profetizou desta maneira, ok? Mas vamos fazer aqui uma breve introdução acerca dos profetas, né? O ministério profético no Antigo Testamento, para a gente entender um pouquinho, quando a gente começar a citar aqui algumas passagens, tanto de Isaías quanto de Jeremias, Ezequiel e Daniel, como que era a vida dos profetas? Como o ministério profético ele era exercido, né? Vamos lá, 17 dos livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, são classificados como proféticos, ou seja, livros dos profetas. Antigos eruditos dividiram esses livros em dois grupos. Primeiro grupo, os profetas maiores, que trazem aí os registros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. O segundo grupo, que foram considerados os profetas menores, são 12, né? Começando ali por Obadias, Joel, Jonas, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mais à frente, vou aproveitar aqui e vou fazer já logo essa explicação. Profetas maiores e menores. Os maiores eu já expliquei, os menores acaba sendo o contrário, né? Se o profeta era considerado profeta maior por causa da sua abrangência ministerial durante o espaço de tempo que ele profetizou, o profeta menor foi considerado aqueles que tiveram um ministério curto, né? Uma atuação menos abrangente ou curta. Não que isso coloque o profeta menor em uma condição de inferior por causa da sua pouca atuação. Cada profeta foi levantado para um propósito, para um tempo, com um objetivo. Nós vamos ver que há muita similaridade nas mensagens proféticas dos profetas, né? Há uma harmonia muito grande, porque todos os profetas profetizaram acerca do pecado do povo, a conversão, o arrependimento e também, de alguma maneira, a redenção, né? O resgate, profetizaram a restauração, né, do povo de Deus. Então, todos os profetas têm a sua importância assim muito, muito grande diante do seu papel, né, do seu ministério profético. O ministério dos profetas. A palavra mais comumente usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi, né? Em hebraico, esta palavra refere-se a um porta-voz ou um arauto. No Novo Testamento, já no grego, a palavra é profetes.
tem idêntico significado. É composta pela palavra pro, significado diante, né, ou estar diante de algo, de alguém, e feme, significando falar. Então é falar diante de alguém, é expor. Profetizar é estar diante de alguém e falar algo. A função do profeta, como porta-voz de Deus, era repreender o povo, exortá-lo, consolá-lo, antecipar os planos de Deus para o futuro, bem como anunciar os juízos de Deus aos homens. É muito importante isso aqui, ó, que eu vou falar. Deus, ele não teme o homem, ele não teme nada e ninguém. Por isso, Deus não faz nada escondido. Deus nunca faz nada escondido. Deus sempre, ele sempre revelará o seu plano a alguém, a um povo, ou uma pessoa individual. Ele sempre falará acerca daquilo que ele vai fazer. Por quê? Porque Deus não teme o homem, Deus não teme potestade nenhuma, Deus não teme. Então, Deus ele não simplesmente aparece no cenário sem antes avisar. Deus ele não simplesmente traz um juízo sem antes dar uma oportunidade de arrependimento, sem antes trazer o motivo, a causa pelo qual ele estará derramando o seu juízo. Então, os profetas, eles tinham sempre essa incumbência de que Deus está irado e vai derramar juízo. Vai lá e fala, profeta. Deus está satisfeito e vai abençoar o povo, vai abençoar e prosperar a terra. Vai lá e fala, profeta. Deus, ele está no limite. Essa é a última chance. Vai lá e fala, profeta. Deus viu e não se agradou da sua atitude. Vai lá e fala, profeta. Deus viu a sua atitude e se agradou dela. Vai lá e fala, profeta. Então o profeta, ele tinha essa responsabilidade muito grande de anunciar os planos de Deus. Deus não faz nada em secreto. Deus não faz nada de surpresa. A Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus santos profetas, né? Então, toda vez que Deus precisava advertir o povo, o profeta estava lá. Deus precisava consolar o povo, trazer esperança para o povo, o profeta também estava lá. Agora, o que a gente entende? É que o profeta, ele tem que estar sempre, o tempo todo, sujeito à vontade de Deus, a obedecer a voz e os desígnios de Deus, para que a sua mensagem não seja deturpada, para que a sua mensagem não seja uma mensagem equivocada ou fraudulenta. Por quê? O profeta, ele não podia mudar a palavra de Deus. Ele não podia mudar o assunto, ele não podia mudar a direção. Se Deus disse que vai derramar juízo, ele teria que chegar e dizer, olha, Deus vai derramar o juízo. Se Deus estava para restaurar, não adiantava o profeta chegar e dizer, olha, Deus vai continuar trazendo juízo. Não, chegou o tempo de restauração, a palavra é de restauração, o profeta tem que profetizar a restauração. Por quê? Havia uma exigência de fidelidade à palavra de Deus muito grande por parte de Deus para com os profetas. Os profetas teriam que ser homens que realmente estavam dispostos, né? Estavam dispostos a obedecer a palavra de Deus. Outra coisa, muitos dos profetas profetizaram coisas que eles nem conheciam. Falaram de assuntos que eles nunca tinham visto, ouvido falar. Tiveram visões de coisas que homem nenhum na face da terra ainda havia visto. Tal como
o profeta Daniel, que viu coisas acerca do fim e ficou extremamente atordoado, ficou extremamente perplexo. Por quê? Porque são visões que transcendem a capacidade humana de compreensão. Então hoje, ainda hoje, já se cumpriu muita coisa que os profetas predisseram, principalmente no caso aqui do profeta Isaías, que profetizou acerca de Jesus, do Messias. Muita coisa já se cumpriu. Mas quando o profeta estava profetizando aquelas palavras, quando ele estava anunciando elas, para ele aquilo tudo era muito distante, era tudo novo, né? Por quê? Porque eram palavras futurísticas que ainda não haviam acontecido. E também nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, que quando ele vê, ele consegue contemplar pelo peso da palavra de Deus. Aqui não foi visão, aqui é o peso da palavra de Deus. Quando ele sente o peso da palavra de Deus acerca do juízo, ele chora. E ele chora muito, não é aquele choro fingido, não é aquele choro passageiro, não é aquele choro assim da pessoa, chorei, tá bom. Não, ele lamentou, ele pranteou e lamentou com muita intensidade. Por quê? Por causa do peso da palavra que Deus liberou acerca do seu povo. Ele chega a dizer que ele chega a dizer que o castigo de Deus seria tão grande sobre o seu povo, que ninguém poderia os curar, ninguém os poderia sarar. Então, assim, são essas as palavras que os profetas profetizaram, predisseram, né, acerca do povo de Deus. E nós vamos ver ao longo desses estudos que essas palavras foram fundamentais para direcionar, para às vezes trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor, para orientar o povo, para orientar reis, para orientar o sacerdócio, para trazer o avivamento para dentro dos termos de Judá novamente, né? Para que a nação se voltasse para Deus. Então, o ministério profético foi de extrema importância e fundamental para o desenvolvimento do plano de redenção do Senhor, tá bem? O propósito de Deus através dos profetas. Os profetas eram enviados por Deus com 3 propósitos. Primeiro, entregar a mensagem divina de advertência sobre a última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença o conduziam à perdição, ao julgamento e à ira de Deus. Então, eu já disse aqui, a palavra tá dura, mas tem que ser. É pesada, mas tem que ser. Não posso mudar. Não posso colocar brandura onde Deus está irado. Eu não posso colocar misericórdia onde Deus quer derramar ira. Eu não posso colocar ira onde Deus quer ter misericórdia. Se Deus liberou uma palavra de julgamento, é julgamento. Se Deus liberar uma palavra de livramento, é livramento. Por quê? Porque o profeta, ele é simplesmente o arauto. Ele é simplesmente o porta-voz. Ele é simplesmente quem vai falar. Não é ele que decide. Não é ele que muda. Não é ele não tem autoridade diante de Deus para mudar a palavra que Deus liberar. Às vezes, as mensagens dos profetas eram atendidas pelo povo e o julgamento divino era suspenso. Por quê? É aquilo que eu disse. Às vezes Deus estava querendo que o povo não passasse pelo julgamento. Às vezes o que Deus estava querendo ali era livrar o povo. Então ele mandava uma palavra de advertência, tentando fazer com que o povo lhe obedecesse e voltasse para o seu caminho. Mas muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, o povo não ouviu os profetas. Pelo contrário, o povo odiou os profetas, o povo
muitas das vezes maltratou os profetas. Jesus disse isso: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Então essa sempre foi a recompensa do profeta: ser odiado, ser apedrejado, ser morto por causa do anúncio, né, do protesto contra o pecado do povo. Então, nem sempre o povo ouvia, né, mas às vezes sim. Elias e Eliseu conseguiram levar o povo a voltar-se para Deus, impedindo assim a invasão de Israel por parte da Síria, enquanto as mensagens de Isaías e Miqueias salvaram Judá de cair nas mãos da Assíria. Outras vezes o coração do povo se endurecia, e aí não tem jeito, né? O povo insistia no pecado, o povo insistia nas práticas pecaminosas. Deus alertou uma, Deus alertou duas, Deus alertou três, e a pessoa, o povo achava que aquilo não era Deus. Por quê? Porque a mensagem era uma mensagem muito dura, era uma mensagem muito severa, e eles imaginavam que Deus, por amar, por Deus ser um ser bondoso e misericordioso, complacente, ele não faria tal coisa. Então as pessoas se enganam com Deus aqui. Elas acham que Deus não é capaz de odiar alguém. As pessoas acham que Deus ele não é capaz de matar alguém, de ferir alguém por causa da sua rebeldia, por causa da sua má conduta. É aqui que as pessoas se enganam com Deus. Deus mata. E Deus não matava só no Antigo Testamento. Deus matou também no Novo Testamento. Deus matou Ananias e Safira por causa de mentira, por causa do engano, por causa da ganância ao dinheiro. Então Deus mata, Deus também fere. E as pessoas não acreditavam nisso, porque os profetas, a mensagem do profeta ia contra, muitas das vezes, aquilo que eles queriam, né? Aquilo que eles estavam vivendo, e que muitos homens daquele tempo ali diziam que não iria acontecer. Havia pessoas ali que contestavam a mensagem dos profetas. Os próprios sacerdotes, que teoricamente ali representavam a religião, que eram para ser homens santos, consagrados a Deus, mas estavam todos corrompidos, meio aos seus pecados, eles mesmos rejeitaram a palavra dos profetas e ainda espalharam para o povo que tal coisa nunca iria acontecer. Por causa de quê? Por causa da misericórdia, por causa da complacência de Deus. Mas quando veio o juízo, quando Deus derramou a sua ira, como é que ficou? Quem ficou com a verdade? Com quem estava a verdade? O profeta ou o sacerdote que enganou o povo dizendo que tal coisa não aconteceria? Então não se iluda. Nós não podemos nos iludir. Deus, ele ama, mas ele também tem capacidade, ele também tem soberania, ele tem autonomia para odiar alguém, para detestar uma pessoa, é claro que ele tem, tá bem? Outra coisa, os profetas também eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdócio. O sacerdócio corrompido, o sacerdócio contaminado e o povo perecendo. Por quê? O sacerdote não cumpria a lei, mandava as pessoas cumprir, exigia o cumprimento das pessoas, sentenciava as pessoas, matava as pessoas, né? Julgava as pessoas segundo a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Eles mesmos não cumpriam. E assim, isso chegou num ponto em que a lei, os ensinamentos foram sendo esquecidos, negligenciados. O povo passou a não mais praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida, na sua espiritualidade. Por quê? Por causa do pecado, por causa da corrupção generalizada daqueles homens, dos homens que representavam o sacerdócio. A corrupção, o pecado foi tanto que o povo parou de vivenciar a palavra de Deus, né? Então,
os profetas, eles eram levantados em meio a esse caos. Ah, mas o sacerdote está dizendo que isso não é pecado. Deus manda falar que é. Deus manda falar que ele continua sendo o mesmo. Deus manda falar que em tantos dias, em tanto tempo, a esse tempo vai vir esse e esse juízo por causa do que fez o povo, por causa do que o povo virou as costas para Deus, por causa que o povo adorou imagem, por causa que o povo se prostrou diante de vaidade. Então, o profeta, ele vinha nesse momento, no momento onde já não tinha mais, assim, praticamente uma fonte de verdade, uma fonte de coisas sagradas. Então o profeta veio, os profetas vinham e traziam uma mensagem ali, traziam uma mensagem totalmente de Deus e que também tinha a sua conotação de ensinamento. A palavra profética ali, ela tinha o mesmo valor. A palavra profética, ela tinha o mesmo valor dos escritos, né? Por quê? Porque os profetas falavam em nome de Deus. Olha só, Jeremias 2:8, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Então, assim, chegou num ponto que o ministério sacerdotal ele ficou tão banalizado, que pessoas eram ocupantes dos cargos, né, do status de sacerdote, estavam dentro do sacerdócio, mas não conheciam a lei, não conheciam Deus. Então, se a pessoa não conhece Deus, como que ela vai ensinar? Se a pessoa não conhece a palavra de Deus, como que ela vai ensinar? Como que uma pessoa pode ser pastor? Como que ela vai guiar alguém se ela não conhece o caminho? Se ela não sabe para onde está indo? É por isso que Jesus disse que é um cego, se guiar outro cego, ambos cairão. É o que estava acontecendo aqui nesse momento, né? Oséias também disse, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Faltou conhecimento porque os sacerdotes não ensinavam mais, porque os sacerdotes não praticavam mais o conhecimento verdadeiro. Então, toda vez que uma igreja estiver perecendo por falta de conhecimento, saiba que ou é negligência do líder que não está ensinando, ou o líder não está apto para ensinar corretamente como deve ser feito, ok? Terceiro, os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para suas vidas. Ou seja, embora houvesse ali o ensinamento prático, né, de como se devia fazer, muitas das vezes as pessoas precisavam de uma orientação extra, vamos dizer assim, algo mais pessoal, algo trazido mais para a sua realidade, dentro do seu convívio ali. E os profetas faziam isso. Às vezes Deus levantava um profeta e ele ia até alguma pessoa e profetizava acerca do futuro dessa pessoa ou da descendência dessa pessoa com base estreitamente na vida daquela pessoa, né? Daquela linhagem, daquela geração que se seguiria. Então, os profetas, eles vinham com uma mensagem que nós podemos chamar de mensagem complementar, né? Aquilo que Deus já estava pré-estabelecido de Deus através da lei, né? Da lei de Moisés. Os profetas bradavam com veemência que nada disso era verdade. Lembravam ao povo que Deus permanecia onipotente como sempre, permitindo o cativeiro a fim de levá-los ao arrependimento. Ou seja, as pessoas estavam dizendo que, primeiro, disseram que o cativeiro não ia acontecer. Ele aconteceu. Quando acontece o cativeiro, aí alguns se levantaram e disseram, Deus nos abandonou e Deus não
pode nos tirar daqui, Deus não tem como nos resgatar, Deus não tem como nos restaurar, nos levar novamente para Sião, né? Daí vem os cânticos, tal como o Salmo de número 137, né? Eles recordando de quando eles cantavam e louvavam em Sião, saudosos, né? Então, os profetas, eles bradavam contra. Primeiro, eles profetizaram que se o povo não arrependesse, o juízo de Deus viria, o cativeiro aconteceria. Eles negaram, mas aconteceu. Agora, eles estão tentando dizer que Deus não tem como tirar o povo do cativeiro, que Deus não tem como libertar o povo das mãos do jugo dos seus opressores. Então a mensagem profética agora ela vai ser uma mensagem de esperança. Não, Deus vai restaurar, Deus vai te levar de volta, Deus vai, ainda que seja um remanescente, mas Deus vai continuar o seu plano, a sua história, ela vai continuar, Deus vai dar seguimento no seu plano. Porém, o povo precisava entender qual era o objetivo do cativeiro. A pessoa precisa entender qual é a intenção de Deus ao nos permitir passar por provações, por passar por dificuldade. Qual é a intenção de Deus de nos permitir estar em uma situação de sofrimento? No caso desse povo, eles foram parar ali por causa da sua rebeldia, por causa da sua da dureza do seu coração, por causa da maldade e a injustiça do coração deles. Eles foram parar no cativeiro. Mas mesmo no cativeiro, Deus se valendo daquele momento, Deus arranca do coração deles a injustiça, a maldade, a idolatria. Deus arranca do coração deles aquele sentimento perverso que outrora eles estavam praticando. E Deus chama a atenção deles, mesmo dentro do cativeiro, para que eles possam retornar e prosseguirem uma vida diferente, né? Prosseguirem uma vida de mais comunhão, uma vida de mais obediência e de zero idolatria, tá bem? Então nós precisamos entender qual é o motivo pelo qual estamos passando por dificuldades nessa vida. As perspectivas dos profetas, olhando assim, né, ao lermos livros proféticos, a gente pode imaginar que assim, não era tão bom, não era tão confortável ser um profeta naquele tempo, né? Se não compreendermos que em um mesmo versículo pode conter predições de acontecimentos imediatos no futuro próximo e no futuro distante, esse fenômeno pode ser melhor entendido quando tomamos o exemplo de uma semente. Além dessa questão de ter que se submeter ao sentimento de Deus ali na sua palavra, na palavra profética, o profeta ele tinha que ficar atento para quando é esta palavra. É para agora? É para daqui a um tempo? Ou é para daqui a muito tempo? Eu disse no início, profetas como Jeremias profetizou um cativeiro iminente. Daniel profetizou escatologia, o final dos tempos, né? Coisas que ainda hoje, milhares de anos depois de Daniel, que ele profetizou, ainda não aconteceram. Então, assim, para quando aqui o autor traz aqui um exemplo de uma semente, porque a semente passa por todas essas etapas, né? Outra coisa que a época dos profetas, vamos ver em qual tempo eles profetizaram, esses profetas que nós estamos dizendo aqui, né? Mais alguns outros, aqui são todos, né? O exemplo que eu tenho aqui, o quadro que eu tenho aqui são de todos. Nós temos três tempos de crises, né? Nós temos a crise da Assíria, nós temos a crise
da Babilônia, ou crise babilônica, e a crise do cativeiro, ou seja, exatamente quando o povo esteve ali no cativeiro, né? Crise assíria, nós temos aí o profeta Isaías, profeta Oséias, profeta Amós e o profeta Miqueias. Lembrando que aqui nós estamos em uma ordem cronológica, tá? Não numa ordem como aparece os livros na Bíblia. Então, quem profetizou de 760 a 700 antes isso, né? Não, melhor dizendo, peraí. De 800, vou pegar um número mais redondo, de 800 a 700, antes de Cristo, esses foram os quatro profetas que profetizaram, né? Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Não estou dizendo na ordem que os livros aparecem na nossa Bíblia. Durante a crise babilônica, ou seja, de 700 a 600 a.C. Lembrando que a.C. é do maior para o menor. Os profetas que profetizaram: Naum, Jeremias, Sofonias e Abacuque. Estamos trabalhando aqui com uma faixa de 100 anos, né? A última crise, né? A última crise verotestamentária é a crise do cativeiro. Ela se inicia por volta do ano 600 a.C. e vai até o ano de 430 a.C. Quem são os profetas que profetizou durante esse período? Lembrando que o cativeiro acontece nesse período, né? O cativeiro acontece dentro desse século. Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias, cerca de 430 a.C. A gente sabe que no período interbíblico, né, assim que termina aqui esse período do profeta Malaquias, que é o último profeta verotestamentário, nós sabemos que há a ascensão do Império Grego, né, mas esse período não é um período registrado nas Escrituras, não é um período que as escrituras sagradas registram para nós como escritos canônicos, né? Nós não temos dentro da nossa Bíblia canônica esses relatos. Porém, a gente sabe que muita coisa aconteceu, né? A gente conhece a história dos gregos, né? A origem dos gregos, a ascensão ao poder dos macabeus, enfim, é o período interbíblico, intertestamentário, né? Que nós estamos falando. Vamos seguindo aqui. Esses livros dos profetas maiores e os profetas menores são livros que contam a história do povo, né, e com muito detalhe. Então, por isso, as aulas vão ser aulas mais longas, né, vão ser aulas mais extensas. Até agora eu não comecei o capítulo 1 ainda de Isaías, né? Nós estamos aqui trazendo os pormenores, porque sem essa contextualização fica muito difícil compreendermos, né? Eu já disse aqui do período, né? Isaías, ele profetiza aí no período da crise da Assíria. Durante o tempo de Isaías, Deus usou a Assíria para disciplinar o seu povo. Os assírios ocuparam a região do atual Iraque e Síria. A capital Nínive experimentaram um avivamento cerca de 100 anos antes, nos dias de Jonas. A história confirma este avivamento, mostrando que a nação, em certo tempo, desistiu de vez do politeísmo para servir somente ao grande Deus. Porém, o que acontece? A gente sabe que este avivamento dos dias em que Jonas profetizou, ele não foi definitivo, né? Ele foi por um tempo. O povo de Nínive volta a pecar, volta a se corromper, a se depravar novamente, e desta vez
Deus, ele envia sim o juízo, né? Deus, ele deu a oportunidade, o povo se arrependeu, ele voltou atrás no seu juízo, mas futuramente ele derramou a sua indignação contra a cidade de Nínive, né? E a Assíria passou a aniquilar todas as outras nações do mundo civilizado, chegando, é claro, chegando até o povo de Deus, chegando ali para amedrontar, para tentar, né, tentar subjugar Judá. Porém, o que acontece? Israel, o reino do norte, caiu vítima deste mal. Por quê? Porque a gente sabe que nesse período aqui o reino já estava dividido e o reino do norte, o reino de Israel, né, ficou sendo chamado de Israel, se desviou completamente dos caminhos do Senhor, se tornou um povo misto, um povo altamente idólatra, muito paganismo, muita idolatria, muita feitiçaria, muita promiscuidade. Então Deus permitiu que o norte fosse tomado, saqueado pela Assíria. O sul também sofre uma grande ameaça. O sul também foi ameaçado, porém, para livrar Judá, em um só dia, Deus matou 185 mil soldados assírios, né, em uma única noite, por um anjo do Senhor. Isso está registrado em 2 Reis 19, capítulo 35 ao 37. E também no livro do profeta Isaías, capítulo 37, do versículo 36 ao 38. Dali em diante, a Síria declinou como nação, a ponto de sofrer total derrota por parte da Babilônia. Então veja, profeta, o rei, os sacerdotes e uma nação em ascensão. Sempre o trabalhar de Deus envolvia esses 4 pilares, né? O profeta trazia uma palavra de arrependimento, ou de livramento, ou de escape, alguma coisa. Ele avisava o rei, os profetas avisavam os sacerdotes, e dependendo a ação, né, do rei, do sacerdote, do povo, Deus permitia ou não esta nação subjugar o seu povo, né? Aqui a gente vê que Deus deu um grande livramento para Judá, o que não aconteceu com o reino do norte. Judá, no tempo do cativeiro, nem Judá escapou, né? Do cativeiro babilônico, Judá não escapou. Então, assim, esses são os pilares que Deus foi trabalhando com o povo, né? Através do profeta, dos reis, dos sacerdotes e de nações, ok? Vamos lá. Isaías é chamado o príncipe dos profetas. Por quê? O príncipe dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías foi nesse tempo aquilo que Paulo foi para o Novo Testamento. A gente vê que o ministério profético de Isaías, ele tem uma conotação messiânica, né? Ele está totalmente ligado a boas novas, por exemplo. Isaías, ele traz uma mensagem muito, muito, muito forte acerca da restauração, acerca do ano aceitável do Senhor, acerca do sofrimento do Messias, né? Do nascimento, do ministério, do sofrimento, e também do reinado do Messias. Então, não dá para não dar essa importância para o livro de Isaías, essa ligação direta que ele tem com o Messias, com o ministério de Jesus. Não tem como não observar isso, né? Outra coisa,
sem dúvida, o livro de Isaías é o livro profético mais significativo do Antigo Testamento. Por causa de quê? Por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, né? É o livro do Antigo Testamento que mais claramente apresenta a pessoa e a obra de Deus, né? Através ali do plano, né? Como que isso aconteceria. Outra coisa, Isaías é um dos profetas, né? As suas citações, as suas profecias, suas palavras, seus registros, é é um dos profetas mais citados, né, no Novo Testamento. O próprio Jesus, os apóstolos mencionaram muito, muito, muito mesmo. O seu nome aparece 21 vezes nas páginas do Novo Testamento. Além de suas palavras, o seu nome, né, aparece para o quê? Para confirmar, ou seja, testificar o ministério profético de Isaías. Quem foi Isaías? Serviu ao Senhor por mais de 40 anos em completa liberdade. Continuou servindo mesmo sob perseguição por mais 20 anos. A Bíblia nos diz que ele começou o seu ministério nos dias de Uzias, que morreu em 740 a.C. E ainda vivia quando da morte de Senaqueribe. Outra coisa, este profeta, que provavelmente era de descendência real, alguns dizem que ele era parente do rei Uzias, foi criado na corte de Jerusalém. As tradições judaicas indicam que o seu pai era irmão do rei Amazias, sendo assim primo do rei Uzias, tá bom? A importância de seu pai é destacada indiretamente na Bíblia. 2 Crônicas 26, 22, 32, 20, por aí vai, ok? Antes da gente prosseguir aqui, deixa eu só finalizar essa parte aqui, ó. O profeta e a mensagem dramática, né? Mais que um artista que ensaia a peça para apresentá-la com emoção, o profeta encarnava a mensagem não para impressionar ou entreter, mas para confrontar e converter aqueles a quem a mensagem era dirigida. Diante de tão claras ilustrações usadas pelos profetas, ninguém poderia fazer-se desentendido. A dureza do coração não seria por ignorância, mas por petulância. Então, assim, para finalizar essa parte aqui, para a gente já adentrar mesmo no livro do profeta Isaías, o profeta, ele tinha esses momentos, né, de ilustrar o que Deus estava querendo dizer. Ou seja, ele falava e desenhava, ele trazia ali por encenações, por gestos, por vestimentas, por ações, aquilo que Deus queria fazer para o povo, com o povo, né? E por que tanta clareza, por que tanto empenho assim de Deus em fazer com que o povo entendesse claramente a sua mensagem? Para que o povo não tivesse nenhuma desculpa, nenhum argumento para tentar se justificar diante de Deus. Sabe o que eu aprendo com a vida e o ministério dos profetas? É que Deus, ele fará tudo, tudo, tudo. Ele usará todas as possibilidades que ele tiver para nos alertar, para nos prevenir de cairmos nas ciladas do mal. Mas, se de tudo eu e você não dermos ouvido por causa da nossa petulância, não pela ignorância, mas pela petulância, o juízo de Deus virá. O castigo dele, a correção dele virá, porque ele tentou de todas as formas e maneiras nos orientar. Todas as formas e maneiras Deus tentou nos orientar, tentou nos avisar, nos advertiu
e mesmo assim a nossa petulância fez com que nós transgredíssemos contra ele. Portanto, a única coisa que resta para um coração petulante é o castigo. Para um coração arrogante, para um coração obstinado, a única coisa que resta é o castigo, é a sensação da dureza, da severidade de Deus que irá ser derramada, ok? Vamos lá, capítulo 1, né? Ou melhor dizendo, vamos pegar por período dos reis, né? Isaías e os reis de Judá, os reis que ele profetizou. Primeiro, o rei Uzias, segundo, Jotão, terceiro, Acás, e uma parte, né? Uma parte ali do ministério, do reinado do rei Manassés. Então, ele aparece no cenário ainda no finalzinho ali do reinado do rei Uzias. Atravessa o reinado do rei Jotão, do rei Acás e adentra ali ao reinado do rei Manassés, ok? O rei Uzias, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, está esses relatos aí que ele profetiza nos dias do rei Uzias. Os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado de Uzias. No capítulo 6, o rei Uzias morre leproso, em decorrência da sua transgressão contra Deus, por entrar no templo para queimar incenso no altar. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 23. Quando a gente lê esses relatos do rei Uzias lá, a gente vê que Uzias ele perde totalmente o senso de limites, né? De chamado, se assim nós podemos dizer, para que ele foi levantado, para que, qual era o propósito da sua vida. O rei Uzias, ele teve um reinado muito próspero, um reinado muito que prosperou muito, que foi avivado, que teve o favor e a bênção de Deus, porém, Uzias se tornou uma pessoa arrogante, prepotente, né? E toda essa arrogância, essa prepotência dele, fez ele imaginar, ou se imaginar vivendo uma vida sem limites, ou seja, uma vida sem ter que prestar contas de seus atos para Deus. Terminou seus dias leproso, sendo rei fora do trono, tendo casa real, morando fora do palácio e tendo coroa e não podendo, tendo coroa e vestes reais e não podendo usar por causa da sua lepra. Então aqui nós vemos o emblemático caso de uma pessoa que outrora foi abençoada, outrora foi favorecida por Deus, mas deixou a soberba e a presunção entrar no seu coração. O reinado continuou, o reinado ficou de pé, o palácio ficou de pé, a coroa estava ali, as vestes reais estavam ali, mas Uzias não pôde usar por causa da sua prepotência. Viu, olhava de longe, mas não podia usar por causa da sua soberba e da sua presunção. Segundo rei, capítulo 6 de Isaías, o rei Jotão, né? Isaías 6:1 fala da morte de Uzias, que foi sucedido pelo seu filho Jotão,
que já vinha reinando junto com o pai havia 12 anos, desde que este fora acometido da lepra. Após a morte do pai, Jotão reinou por somente 4 anos. Embora tivesse sido um homem reto, a prática do mal corria pela nação, por demais degradante e generalizada para ser contida. Deus sabia que o coração do povo se endureceria à pregação de sua palavra, e assim preparou o coração de Isaías para o fato de que sua mensagem teria pouca aceitação. Então, o ministério profético de Isaías, ele começa com rejeição. Deus, ele adverte o profeta, ele prepara o coração do profeta para a rejeição de seu ofício, do seu ministério. E de fato, todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é levantado por Deus para ser uma boca profética nessa terra, a pessoa deve sim estar atenta e saber que a rejeição não é a nós, a perseguição não é a nós, mas é a palavra que foi profetizada, é a palavra de Deus, a perseguição, ela é ao confronto que a palavra de Deus promove nas pessoas que transgridem, né? Então, Deus avisou Isaías, a sua mensagem não vai ser bem aceita, você vai ser perseguido, e é assim que acontece, né? O rei Acaz, do capítulo 7 ao 14 de Isaías, durante os 16 anos do reinado de Acaz, a nação desceu a um nível espiritual tão degradante que se deu a todo tipo de pecado e idolatria, culminando com sacrifícios humanos a deuses estranhos. Deixa eu frisar uma coisa aqui. No tempo do rei Jotão, que era um período de transição ali, Isaías, é aqui que Isaías tem aquela visão, a visão do trono, né? Deus assentado, eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono, né? Então, quando Isaías ele tem essa visão, nesse período de transição aqui, de reinado, Deus ele aparece, ele dá uma visão ao profeta mostrando que ele estaria e está, né, o tempo todo no controle, independente, indiferente de quem morre, de quem vá, ou de quem está chegando aí, de quem vai liderar, de quem vai governar. Deus ele sempre está no controle, Deus ele sempre está na direção, indiferente do que esteja acontecendo. O porém ali, o trabalhar de Deus é na vida do profeta. Por quê? Porque Deus precisava de alguém com uma vida diferenciada. Deus precisava de alguém que estivesse com a vida no altar, com a vida consertada. Alguém que os seus pecados e as suas iniquidades fossem removidas. É por isso que ele tem aquela visão do serafim apanhando uma brasa debaixo do altar, do trono, e tocando nos lábios dele. Por quê? Porque Deus estava levantando alguém que teve os seus pecados perdoados e as suas iniquidades retiradas. Porque para ser boca de Deus, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Não pode ser qualquer um, não pode ser só mais um, não pode ser só mais uma, não pode viver da mesma maneira que as pessoas vivem. Isaías, ele confessa, ele diz, olha, ai de mim, porque vou perecer, porque os meus lábios, porque eu vi o Senhor, ai de mim que vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías, ele reconhece que ele não estava apto para tal ofício. Então, Deus perdoa o pecado dele e retira as iniquidades dele. Deus, ele encobre as iniquidades, os pecados de Isaías, e levanta ele como uma voz profética, né? Já no tempo do rei Acaz, olha a degradação espiritual do povo de Deus. A que nível, a que ponto pode chegar o ser humano
quando ele se desvia da presença de Deus? A que ponto pode chegar o homem quando ele não teme mais a Deus? Quando no seu coração não tem mais temor a Deus? Os dias os dias do rei Acaz, que profetizou o profeta Isaías, foram dias dessa maneira. O templo do Senhor foi profanado com altares e ídolos pagãos, sendo por fim fechado. Isaías desistiu de pregar àquele povo pecaminoso e determinou ensinar somente aos seus discípulos fiéis. Deus reagiu ao estado degradante de Judá, permitindo a Israel, reino do norte e a Síria, não a Síria, a Síria, invadirem a terra, ainda que esta invasão tenha custado 120.000 vidas. Judá recusou-se a voltar para Deus, preferindo buscar a ajuda da Assíria como aliada. Então veja bem, o que acontece? O templo foi profanado. Quando o sagrado, quando os portadores da verdade, quando a ordem e a moral espiritual de uma nação deflagram dessa maneira que Judá se deflagrou aqui, infelizmente, irmãos, infelizmente, não resta outro caminho a não ser o juízo de Deus. Quando o homem, quando o ser humano, ele se entrega sem limites para o pecado, para a promiscuidade, não há outro caminho, a não ser Deus derramar o juízo. Toda essa depravação custou 120.000 vidas. 120.000 vidas para o reino de Judá, por causa do pecado. O pecado, ele custa muito caro. O pecado custa muito caro. Embora as pessoas tenham o adotado como estilo de vida, embora as pessoas tenham demonstrado uma afeição muito grande pelo pecado, e muitas das vezes mergulhado de ponta cabeça nele, é necessário a gente entender isso aqui. O pecado custa muito caro. O apóstolo Paulo diz que o salário dele é a morte. Olha como que esse versículo se aplica à história, à vida do povo de Judá. 120.000 vidas foi o custo do pecado daquele povo. Então não vale a pena. O pecado custa muito caro, não vale a pena. A gente não consegue, no momento ali, imaginar o preço que vai pagar lá na frente. A pessoa não consegue imaginar no ato ali, no momento do prazer, no momento da loucura, calcular, dimensionar o prejuízo que vai ter lá na frente. Ela não consegue, porque se ela conseguisse, se ela entendesse, ela não faria, né? Durante o período do rei Ezequias, a morte de Acaz é registrada no capítulo 14. Isso indica que todas as profecias deste ponto até o capítulo 39 foram escritas durante o reinado de Ezequias. Ezequias foi um dos mais devotados reis de Judá. Infelizmente, herdou de seu pai dois grandes problemas. O primeiro foi a aliança com a Síria, né? Acaz, ele faz essa aliança, e essa aliança era uma aliança que tributava muito, né? Eram alianças de tributo que a Síria prometeu ser aliada, mas a um preço muito alto, né? É um preço muito alto. Tem alianças que custam muito caro para nós. Tem alianças que custam muito caro para nós. E em um momento, deixa eu profetizar uma coisa aqui.
Tem alianças que elas custam tão caro para nós, que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir sustentar ela mais. Que elas vão passar a dar muito prejuízo para nós. Então, a princípio, tem aliança que parece ser boa. Tem coisa que parece ser boa na nossa vida. Mas depois, no futuro, a gente vai ver. A vida vai se tornar amarga por causa dessa aliança. A Assíria tornou-se um fardo para Judá. Judá não conseguia mais pagar os tributos, né? Então, quando não pagam mais os tributos, o que eles fizeram? Abandonaram, né? Abandonaram, desprotegeram, tiraram a ajuda que era comprada ali no caso, né? Esse foi o primeiro problema. Porém, no final, Judá foi reduzida, de aliado militar a simples nação tributária. Começou como um grande aliado, né? Depois só servia para pagar tributo. O segundo problema, né, de Ezequias, que Ezequias herdou, são os pecados, né, excessivos que inundavam a nação. A geração do seu pai, a geração anterior a ele, não foi uma geração que buscou a Deus, que se converteu dos seus maus caminhos, e por isso agora o povo estava sofrendo. Chegou a hora da colheita, né? É o que eu estou dizendo o tempo todo aqui. Os profetas diziam isso o tempo todo. Foram plantando injustiça, foram implantando injustiça social, promiscuidade, adultério, idolatria, todo tipo de abuso de autoridade excessiva. O órfão, ele era desprezado, as viúvas desprezadas, o estrangeiro era maltratado. O povo foi praticando o mal o quanto quis. O que acontece? Vem os dias os dias do rei Ezequias, mesmo ele sendo um homem devoto a Deus e que buscou a presença de Deus, que derrubou altares e que trouxe um avivamento, mas o pecado estava lastrado ali, o pecado estava enraizado. Estava difícil tirar aquele povo do pecado. Por quê? Porque o mal foi sendo semeado. E uma vez que o mal é semeado, ele vai se propagando, ele vai se enraizando, né? Ciente da própria limitação, Ezequias suplicou a ajuda de Deus para a solução de ambos os problemas. Em resposta ao seu apelo, a nação experimentou um grande avivamento espiritual e foi maravilhosamente liberta da Assíria. Isaías 37 e 30, versículo 36. O capítulo de Isaías 37 narra, né, o grande livramento que Deus deu para a nação de Judá. No tempo do rei Manassés, Isaías 40, do capítulo 40 ao capítulo 66. Embora o nome do rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias em que Isaías escreveu a última parte deste livro, do 40 ao 66. As figuras de corrupção retratadas por Isaías certamente não descrevem o país durante o reinado de Ezequias. Por quê? Ezequias, mesmo a nação estando afundada nos seus pecados, mas Isaías ele promoveu o avivamento porque derribou altares, mas não conseguiu tirar o pecado, assim, disseminar o pecado todo, né? Então, por causa do que se relata nesse período, dá-se a entender que foi no reinado de Manassés. Seu filho desviado, que dirigiu a nação depois dele, envolvendo-se, né, em profundos pecados. Depois dá uma lida lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 11. Outra confirmação de Isaías ter vivido no mínimo 15 anos durante o reinado de Manassés é que o seu livro registra a morte de Senaqueribe, aquele livramento que Deus deu a Judá ali.
fazendo Senaqueribe voltar por onde ele veio. É bem provável que durante o reinado de Manassés, Isaías estivesse restringido em seu ministério público. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados mais idólatras que os antigos cananeus, né? Então, olha como que o povo de Judá se corrompeu de uma maneira tão degradante, né? Essa última parte também, do 40 ao 66, de Isaías, ela tem uma conotação de quê? De um tempo onde Israel sai das profundas práticas pecaminosas e vai sendo restaurada, né? Mas na próxima aula a gente vai enfatizar isso um pouco melhor, ok? Na próxima aula a gente vai adentrar nos pormenores do livro. Até aqui, Deus abençoe todos vocês. Espero que esta semana ainda a gente consiga gravar a aula de número 10. Deus abençoe.